Estamos de novo, de volta ao infinito e além. Segundo bloco, segunda parte aqui com o Juliano Dias. Já vou chamar ele aqui agora. Ele tá vindo aqui. Ixi, como é que eu faço para tirar esse aqui? Ai, meu Deus. Virei astronauta hoje. Aí, Gravidade zero agora? gravidade zero. Então, você tava falando aí. Tava falando da necessidade que eu encontrei aqui, né? Que eu tava falando que os cristãos não deveriam se mover por aquilo que querem fazer, mas por aquilo que é preciso fazer, que tem tudo a ver com o que você tava falando de liderança, né? No topo da liderança ali de Maslow, o que fica no final é aquilo que te move de verdade e ainda que isso seja perder seus direitos, vale a pena. E então, quando eu vi essa comunidade, na verdade eu vi mais sentido que vi, né? Realmente ela estava as pessoas, assim, a igreja que eu vi em 2017 não tinha nada a ver com a que eu vi o ano passado. A energia, a alegria de fazer a igreja é incomparável, né? Porque, enfim, é indescritível o que movia aquela igreja em 2017 quando eu encontrei a de 2019. Isso não está certo, né? E, e as pessoas com quem eu disse para você, né, as lideranças que eu encontrei, que eu conversei, estavam com o mesmo sentimento, assim, sabe? Um sentimento de frustração, um sentimento que não era verdadeiro, né? Ah, porque, poxa vida, aconteceu isso no passado, mas aconteceu aquilo. Daí eu falava a mesma coisa para todo mundo. Eu falei, cara, vocês são muito bons para estarem separados. É um desperdício. Essa era a palavra que gritava no meu coração, né? E eu consegui conectar com alguns. E foi muito legal que quando você veio, você fez questão de visitar cada um deles e fazer ali, ter um papo cristão, um papo reto. E isso foi muito bom. Eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que um dos propósitos da minha permanência aqui em Curitiba se cumpriu nesse dia que você... eu admiro muito isso em você. Você é um cara bastante autêntico, você é um cara verdadeiro que fala o que pensa e às vezes isso te prejudica, te sabota, mas você é fiel àquilo que você acredita e também... Mas a principal virtude não é essa para mim. A principal virtude que você carrega é a virtude de ir lá atrás e dizer, olha, eu errei. Existe uma frase que você usa que eu repito sempre, que eu pego para mim, que é escrever convicções a lápis, né? E você não tem nenhum problema de voltar lá e escrever. Talvez se algumas pessoas ainda não te abraçaram de novo ainda, é porque talvez elas tenham a dificuldade de apagar as convicções que escreveram, né? E eu espero que elas consigam fazer isso, porque eu continuo sentindo que ainda tem relações que estão desperdiçadas numa prisão passada, num pensamento que não é mais. O Cal de 2017 não é o Cal que eu conheci agora e que tenho convivido, né? Você não me paga nada para eu falar isso, mas eu posso testemunhar com a mesma veracidade que eu testemunhei para a Rebeca quem eu era de verdade e ela não sabia, que você é um cara que vive para as pessoas, vive para o seu propósito e que com certeza está disposto a pedir perdão, é um cara que está disposto a mudar o seu comportamento e as suas atitudes, se isso contribui para o bem de alguém ou contribui para o bem do reino. Então, eu tenho certeza que essa reconciliação vai ser uma questão de tempo. Mas, como eu disse, em outubro eu senti que tinha essa necessidade, que podia ajudar e ontem, acho que ontem eu estava conversando com o Vina e vou usar uma visão que ele teve aqui, que é o que está acontecendo comigo, que é o que eu acho que tem que acontecer com todo cristão que se propõe ou que se dispõe a servir o Evangelho. A gente foi ensinado a construir a cultura do reino do Egito, né? Ele deve ter conversado sobre isso com você. A gente é ensinado a construir uma carreira, a gente é ensinado a construir uma casa, a construir um império, a construir uma estabilidade financeira e não vou entrar no mérito da questão se isso é certo ou se é errado, porque para a gente, para fazer igreja, a gente precisa de dinheiro também. Para a gente fazer solidariedade, a gente também precisa de dinheiro. E para a gente pagar as contas da nossa casa, da nossa comida, a gente não paga coração, a gente paga com dinheiro. Mas uma coisa é o dinheiro ser a finalidade, o ser o destino, ser o propósito, ser o que te move. Outra coisa é ser o reino que te move.
Outra coisa é ser a salvação das pessoas o que te move. Outra coisa é ser a necessidade das pessoas que te move. Outra coisa é ser a resposta que a sociedade precisa. Se isso é o que te move, essa é uma cultura do reino, né? Se a resposta do jovem rico que você citou é a errada, é porque o cara estava construindo, as pessoas estão construindo, não dá para você construir um reino para Jesus e um reino para Mamon. Acho que é o único momento na Bíblia em que Deus se equipara a alguma coisa, né? Não dá para servir a dois senhores. Ou é a Deus ou é a Mamon e as suas riquezas. E cada vez mais eu venho sendo desconstruído nesse sentido. E eu acho que ainda há mais por ser desconstruído. É meio radical falar isso, mas eu sinto que realmente eu tenho sido perguntado ou tenho sido provocado por Deus nesse sentido de vende tudo que você tem e me segue. Eu já bati nas tuas costas umas 2 vezes e falo, daqui a pouco eu tô caminhando para um all-in. E eu acho que é meio sem volta esse caminho, né, velho? O quiosque da Rebeca está fechado. Hoje a gente vai demitir as últimas funcionárias que restam. O Dória não deu previsão de reabertura, né? E eu acho que tem aqui também um drive interessante que a gente usou, iluminado pelo Espírito, com certeza. A gente podia ter demitido essas meninas logo de cara. Era a decisão mais econômica. Mas Deus falou comigo, falou, olha, se todo empresário nesse país distribuísse a riqueza que tem, a gente passaria por essa pandemia sem nem perceber que ela passou, economicamente falando, né? E aí, como empresário, eu decidi, junto com a Rebeca, dividir um pouco da nossa riqueza com pessoas mais vulneráveis, que eram as nossas funcionárias. Então, desde que começou a pandemia, a gente demorou uns 20 dias para ver o que ia fazer. Depois a gente deu férias coletivas para ganhar tempo e ver se mudava a situação. E depois a gente colocou todo mundo de aviso prévio para ver se mudava a situação. Só que infelizmente não mudou, mas isso garantiu para algumas colaboradoras o direito de ter seguro-desemprego por 3 ou 4 ou até mais meses, dependendo do tempo de trabalho de algumas delas, coisa que se eu tivesse demitido atrás não teria, né? Mas só para você ter uma ideia, a conta para demissão antes, se eu tivesse sido rápido como um empresário racional, eu teria gasto 10, 12 reais. Eu ia gastar 26. Mas 10 o tudo quê? bem, eu tinha o recurso. 10 mil reais. Se eu tivesse tomado a decisão rápido, o investimento na rescisão das meninas teria sido 10, 12 mil reais, 15 mil reais, se fosse muito, né? Mas a gente decidiu segurar e passou para 26 mil reais, né? Quase dobrou o tamanho da dívida. Mas ok, eu tinha o recurso para isso, né? Então, se o Brasil, se o brasileiro, se o empresário tivesse a consciência de distribuir um pouco da sua riqueza, a gente não teria passado nem de perto por essa crise, né? Tem empresas aí, por exemplo, que doaram 5 milhões de reais. Mas se uma empresa dessa doar 5 milhões de reais é a mesma coisa que eu doar 500 reais para um lugar, né? Não é um esforço, né? Sempre foi a indústria e o dinheiro que moveu o nosso país, né? Então, não é nem uma questão política. Mas Como é enfim, que não foi vamos teu, entrar... como é que foi teu tempo em Portugal? Você lá atrás você teve dificuldades assim. A igreja que te salvou foi quase a igreja que te matou também, né? Que tentou boicotar teu casamento. Como é que foi esse abuso religioso envolvendo Portugal, a certeza de casar, a tua volta? Que lições você tirou lá para ser um pastor diferente dos que você teve? Portugal foi um all-in. Eu estava nessa mesma empresa, nesse mesmo shopping, né? No mesmo shopping que eu tenho a loja, que a gente tem a loja lá com a igreja, no mesmo shopping que eu fiz minha carreira, eu pedi demissão lá atrás, dei um all-in. Eu era gerente de marketing naquela época e pedi demissão para fazer seminário teológico. E aí abri uma empresinha só para pagar minhas contas e tal. Foi o primeiro all-in. Esse foi o primeiro. E aí no meio do seminário, no meio dessa empresinha, eu recebi uma proposta de trabalhar em Portugal. Um cara estava em depressão lá, um português, e alguém me conectou com ele, falou que eu era pastor,
E pagou uma passagem para ir para lá, para passar um tempo com ele, para aconselhar, para orar com ele. Passei lá uma semana aconselhando ele e ele me convidou para trabalhar lá. Eu voltei para cá, comentei com a igreja, falei, olha, tem uma proposta. O cara quer ajudar a gente a montar uma igreja lá, o cara quer que a gente ajude ele lá e tal. O que vocês acham? Enfim, nessa época, voltando à questão do abuso religioso com relação à Rebeca, eu já tinha me separado da Rebeca, né? Quando a gente começou a namorar, a liderança apoiou, disse que era de Deus e tal, e tudo bem, tudo mais. Eu era muito ativo, né? Eu estava na igreja de segunda a segunda, extremamente religioso nessa altura, extremamente religioso. E aí a igreja era a minha identidade. Quer dizer, a instituição era a minha realidade, não a igreja. A igreja ser uma identidade é bom, né? A instituição ser uma identidade é um problema. E aí, aí eu comecei a ter problema com a Rebeca naquela época, né? Igreja de segunda a segunda, sem tempo para ela e tal. E aí eu comecei a dar um pouco mais de tempo para a Rebeca e menos tempo para a igreja. Óbvio, isso se tornou um problema para a instituição. E aí a sorte virou e a Rebeca não era mais de Deus. E eu tinha que sacrificar o meu Isaac. E como bom religioso, eu chorando, aos prantos, terminei com a Rebeca, entrei no carro chorando e falava para Deus, Deus, eu tô ficando maluco, não é possível que eu tava pedindo isso, eu amo essa mulher, como é que você me pede para terminar um relacionamento desse, não sei o que, pai. Peguei a aliança dela, fui embora para casa, nunca mais falei com ela, por bom tempo sem falar com ela. Mas eu queria que era o Isaac mesmo, só que esse aí morreu, né? Eu terminei. Mas eu ia crer que Jesus ia ressuscitar esse Isaac. E aí, a gente depois começou a se falar um pouquinho com a Rebeca, eu nunca esqueci ela, nunca tirei ela da minha cabeça, mas fui para Portugal, separado dela. Aliás, antes de ir para Portugal, eu falei, você não quer casar comigo? Voltei a falar, lembro disso, lembrei agora. Mas por quê? Porque eu vou para Portugal e é perigoso ficar lá em Portugal sozinho. Não vai dar certo isso aí. Quero ir com uma mulher e não tiro você da minha cabeça, eu preciso casar com você. Ela, calma, não é assim, tá, vamos conversar. Não deu, óbvio que não deu para casar e eu fui para Portugal. Bom, só que chegando lá em Portugal, eu sempre fui um cara, né, meu pai, minha mãe, você viu aí no começo da live, uma família extremamente pobre e simples, mas meu pai venceu e me deu uma boa educação. Fiz curso de piloto, fiz faculdade, uma parte de faculdade de Direito, mergulhei, saltei de paraquedas, tudo que eu quis, meu pai me proporcionou. Então, assim, eu estava só dizendo que eu nunca tive sozinho cuidando da minha vida, né? E quando a igreja gostou da ideia, né? Essa mesma igreja, essa mesma instituição gostou da ideia e falou, então beleza, vamos enviar o Juliano para Portugal para começar um trabalho lá, né? E me enviaram, fizeram um culto bem bonito, bastante gente chorou e tal, foi bem emocionante. E me enviaram para Portugal para abrir uma igreja lá. Bom, só que chegando lá, tudo deu errado. Tudo deu errado. Primeiro que o cara que tinha me prometido uma casa e um carro e um salário não cumpriu. Fica morando comigo aqui mesmo e tal, e vai comigo pro trabalho, e é isso aí. Aí, primeiro mês o cara não pagou o salário, eu tinha vendido meu carro aqui, que era um carro popular, e levei os euros para lá. Tá, mas minha casa, né, cara? Preciso montar uma casa, preciso começar a fazer reunião no lar e tal. Ah, é que a empresa está começando, e, calma, vamos ver a documentação da igreja aqui para você abrir e tal. E tá, e segundo mês de salário, gastando meu dinheiro ali, não, come comigo em casa. Vai, eu comecei a apertar o cara, falei, eu preciso fazer minhas reuniões. Não, faz na empresa e tal. Comecei a fazer umas reuniões ali, tipo, reunião doméstica. Fiz algumas, não deu muito certo na empresa. Falei, cara, minha casa e tal. Aí ele me arrumou um aluguel numa casa lá, fria pra caramba de pedra, do lado do Rio Douro, no Porto. Não tinha aquecimento, a água quente do chuveiro demorava 3 minutos. Se eu não tomasse banho em 3 minutos, eu tomava banho de água gelada, menos de 0 grau. Isso já foi 3 meses. Aí a igreja me ligou, a instituição me ligou. Eu falei, e aí? Eu falei, puxa, feliz, né? Falei, vou receber uma palavra de consolo, cara. Que saudade da minha comunidade. Vou receber um alimento espiritual aqui, porque eu tô sozinho desde então, não falei mais com eles, eles não falaram mais comigo. Aí eu liguei ali acho que era Skype, eu sei lá o que era o tempo daquele programa. Foi em 2000 e... Eu sei lá quando é que foi, 2010, 2008, 2009 ali. Primeira pergunta, e aí, o que você fez até agora?
como? Fez nada até agora? E aí o resultado? Cara, aquilo varou meu coração de um jeito assim que eu não conseguia nem conversar mais, sabe? Não perguntaram se eu estava bem, se eu tinha que comer, se eu estava recebendo salário, se eu estava passando frio. Bom, aquilo ali foi... Ali desconectei dessa instituição, pelo menos emocionalmente, né? E ali eu comecei a ser totalmente desconstruído por Deus e pelo Evangelho. Depois de um tempo eu fui descobrir que o cara que ia, na verdade, esse cara, ele estava envolvido com um esquema de fraude na Previdência Social de Portugal. E ele, na verdade, queria a igreja só para lavar dinheiro. Caramba! E aí eu tive que me desconectar dele, ficar sem acabar alugar uma casa qualquer em algum lugar ali, gastar os poucos centavos que me restavam. E eu não podia avisar o meu pai, né? Porque meu pai tinha Meu câncer. Deus! E aí eu me vi com 60 euros no bolso, um aluguel para pagar, fui andar na rua, achei um restaurante ali, fui pedir emprego para uma mulher que era brasileira, que estava com problema no casamento, que pediu oração, que pediu conselho, que pediu para ajudar ela na cozinha. Nossa! Ajudei ela na cozinha, falei, beleza, né? Tô com emprego. Aí no final do dia ela falou, obrigado. Obrigado pela oração, obrigado pelos conselhos. Deus te pague! Exatamente. E aí eu fui embora com os 60 euros que eu tinha no bolso. Mas aí, cara, Deus fez... Ali eu virei homem, né? Ali eu virei homem, eu virei adulto, virei o que Deus queria que eu virasse. E aí consegui arrumar emprego, consegui pagar as contas, resolver a vida, pedi o visto de permanência, Portugal não deu, daí eu falei, chega, propósito cumprido, né? Primeira coisa que eu fiz quando cheguei pro Brasil, adivinha o que eu fiz? Ligar pra Rebeca. É isso aí. Seguinte, vamos casar que eu tô liberto. A segunda coisa foi na igreja e falar, vou casar com a Rebeca. Não. Eu falei, então tá bom, obrigado, desculpa, eu preciso sair dessa comunidade, não tenho mais como ficar aqui. Sou grato pelo que vocês fizeram por mim. Meu Deus! Portas abertas, mas não dá. Deixa eu seguir minha vida. Foi mais ou menos isso que Portugal fez comigo. Só um testemunho. Esse cara, ele chegou a ser processado, quase foi preso, mas esse cara que me escorraçou, me moeu, hoje ele é um grande amigo meu, cristão, confesso, que ajuda financeiramente a Cracolândia, lá em São Paulo. E esse cara é uma joia que eu vou carregar para a eternidade com muito orgulho, porque esse cara me triturou, mas está salvo. Está na eternidade com a gente. Muito bom. Quais são os teus sonhos e planos para o futuro? O que te move hoje? O que realmente importa na tua vida hoje? Se fosse para resumir assim, no que você seleciona teus próximos planos? Baseado em quê? Cal, eu estou me sentindo bem o jovem rico que você citou. Quando você falou jovem rico, explodiu um trem no meu coração aqui. Hoje eu estou inclinado. Hoje eu estou a caminho da falência, se for bem sincero. Né? O dinheiro que o quiosque vem consumindo, das decisões que eu vou pagar hoje, essa semana, na verdade, são da minha reserva pessoal. Eu tenho um contrato de uma loja lá no shopping que eu tenho que fazer, que eu vou tentar me livrar. Se eu não me livrar, no mercado futuro não me dá nenhuma garantia de que a gente vai vender, e ainda tenho que investir um dinheiro que eu vou ter que pegar emprestado. No negócio à distância e tal, é muito incerto, né? É uma coisa que a gente não tem nenhuma certeza. Na empresa que eu trabalho, eu tenho um aviso prévio a ser cumprido de 3 meses, né? Já foi um. Então, de uma maneira racional, assim, se eu fosse um ser humano normal, racional, apegado ao dinheiro, eu estaria em pleno desespero agora, né? Cumprindo aviso prévio, tendo que construir uma loja com dinheiro que eu não tenho, para vender uns produtos que eu não sei se vão, no mercado recessivo, quando os shoppings abrirem, que ninguém sabe. Mas, cara, eu e a Rê, a gente nunca teve tão bem enquanto marido e mulher, sobretudo depois dessa experiência de honestidade e sinceridade que eu te contei. O que me move é o evangelho, cara. O que me move são pessoas. E aí, não necessariamente dentro do contexto religioso.
O que me move aqui na empresa que eu estou agora é a necessidade das pessoas, a necessidade dos sócios. Então, ainda que eu saia daqui, eu não quero deixá-los vulneráveis enquanto estiver aqui. O quiosque eram as meninas até esse momento, até o dia de hoje, quando a gente vai desligar elas. Ainda é, se o negócio voltar, eu vou poder recontratar elas e tentar dar um destino para elas, talvez dar a empresa para elas, não sei. Mas o que me move é o Evangelho, cara. O que me move é Cristo. O que me move é a certeza de que um dia eu já sou 100% pastor, né? Não tem como separar as duas coisas. Mas o que me move é um dia o sonho de poder dedicar o meu tempo só para as pessoas. Esse é o meu sonho. É o sonho da Rebeca também. Como eu disse, né? A gente não pode pagar o aluguel da casa com oração. Então, de alguma maneira eu creio numa provisão que eu não sei de onde vai vir. Mas eu sinto que talvez a última desconstrução, se eu fosse bem sincero para você hoje, e serei, né, como sempre sou, verdadeiro, eu acho que o único amor que precisa sair do meu coração talvez seja o amor ao dinheiro. Talvez seja a cultura do Egito, que Deus esteja arrancando de dentro de mim nesse exato momento, nessa live com você, para eu viver realmente como os apóstolos viviam, né? Os caras faziam tenda para comer, mas o que movia os caras era a necessidade de quem estava do lado deles. Eu acho que é isso que eu ainda não tenho coragem de fazer 100%, e eu acho que é para esse lugar que Deus está me conduzindo mesmo, eu não querendo, sabe? Talvez eu tenha que desistir da loja, talvez eu tenha que desistir da empresa e viver esse evangelho maluco aí que o Paulo viveu, que o Pedro viveu, que muita gente que está aqui em Curitiba vive, que você está Que o fazendo. Você... pastor Oi? Frederico viveu, que a dona Ellie viveu na Chácara Bom Pastor. Que você Era, está vivendo, né? Você não já era fala, assim, mas... Oi? já era assim o orçamento. Você está vivendo, né? Você não fala isso, mas você está pondo do seu dinheiro dentro da igreja para manter ela pagando as contas dela, mesmo sem com a receita tendo caído absurdamente. Então, é isso aí, cara. Talvez eu esteja indo para esse caminho. O que me move, mais uma vez, é o que me faz alegre, que me faz acordar, resolver problema dos outros. A maioria do ser humano já morre com lucro, que a gente nasce pelado e é enterrado dentro de um caixão. Então, eu acredito que o pior que pode acontecer é a gente voltar a ser quem a gente já era, né? A gente já não tinha nada um dia. E se ilude quem pensa que tem alguma coisa. É isso Ele aí. não tem nada. Tudo que a gente tem é um direito sobre uma casa que alguém emprestou, uma casa que você alugou, uma empresa que você alugou um espaço num shopping de alguém para você pôr a tua empresa lá dizendo que é a tua empresa, mas na verdade, no fundo, você que é o primeiro funcionário da tua empresa. Acho que essa pandemia ela está mostrando o quanto o ser humano ele é nada. A gente é a gente é uma palha. É isso aí. É uma palha. E Eike Batista é uma palha grossa que mostrou que não adianta. Não existe alguém rico o suficiente que não, da noite para o dia, não volte a ser quem ele era antes de ser rico, né? Por isso que é melhor a gente já render tudo, que só perde alguma coisa quem possui. Quem não possui, não perde nada. E eu tenho sentido dias assim, onde Deus ele está alinhando coisas no futuro. E esses dias minha esposa falou assim: eu sinto que a gente está pronto para ter muito dinheiro. E na verdade quem não tinha dinheiro na vida era eu, né? Ela sempre teve dinheiro suficiente na vida. Mas aquilo ali me chamou a atenção dela entender que o nosso coração já está num lugar seguro. Uhum. E qual o problema do dinheiro? O dinheiro ele te ocupa. Esse é o problema. Só esse é o problema do dinheiro. Rouba o Porque tempo, né? não existe um senhor que não exija serviço. Então, por que o dinheiro é um senhor? Porque quem serve ao dinheiro precisa dedicar tempo a esse dinheiro. E ontem eu gravei um vídeo, inclusive, para postar nas redes sociais da Igreja do Cinema, e eu falava ali sobre o poder do dinheiro ser senhor. Você já percebeu que normalmente as pessoas mais generosas são as que menos têm dinheiro? Sem dúvida. É ilógico. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu me iludo que eu vou ser generoso. Só que o cara que tem muito dinheiro, ele começa a não poder ser generoso em dinheiro.
Ele dá lá uma cesta básica, ajuda lá na pandemia, faz isso, faz aquilo, mas é irrisório, ele não dá metade do lucro da empresa. Ele não vive com 10% do lucro dele e 90% ele devolve para as pessoas. Por isso que o milionário ele quer ser bi, o bi quer ter 20 bi, o que tem 20 quer 100 bi. Por quê? Porque o dinheiro, sendo o senhor da tua vida, ele exige o teu serviço e ele não aceita desaforo. Ou seja, o dinheiro não tolera você servir alguém outro com dinheiro. Não, dinheiro serve dinheiro. Né? O instrumento de adoração a Mamon é dinheiro. Como que você serve ao dinheiro? Fazendo mais dinheiro. Você precisa servir dinheiro para dinheiro. Quando na verdade a gente devia pegar de Mamon e jogar lá. Não, ó, vamos gastar de Mamon. Quando você gasta de Mamon, Mamon ele fica chateado com você. E aí ele para de ser teu senhor, né? Então, bem-vindo. Se você se sente na cultura do Egito, morando em São Paulo, você está na cultura do Império Romano, né? São Paulo é um lugar demoníaco, um lugar maligno. Pessoas, elas têm tudo. Um dos maiores contingentes de escravos no país é São Paulo. Eles moram dentro de grandes condomínios fechados. Cada filho tem um carro novo, cada esposa tem academia no final do dia. Só que no fundo, eles precisam gastar toda a sua vida para manter essa vida, que não vale tudo isso, né? Esse foi um pensamento que me ocorreu que me trouxe para cá também. Vivendo lá, eu vi isso aí que você está falando. Você gasta o dia para manter uma aparência que você não desfruta, né? Eu tenho uma casa legal. Uma vez por ano eu vou para fora do país, tá? Mas o ano tem 365 dias. Você desfruta só uma semana, 15 dias. Você não pode ficar 30 fora do seu trabalho. Na vida, né, cara? Isso é uma ilusão. E ele rouba o tempo, né? O dinheiro rouba o nosso maior patrimônio. Que é o isso tempo. É comum em grandes centros, né? Você pega Manhattan, Nova York, pega Tóquio, Singapura. Onde tem um grande centro, existe um grande império onde as pessoas são escravinhas daquilo, né? Então, Rio de Janeiro, né? Você vai para o Rio de Janeiro, é ridículo o valor dos aluguéis daquelas casas caindo no pedaço. Os apartamentos velhos, né? E o cara se sente grandes coisas morando no Leblon, no Ipanema, dentro do apartamento de 1960, 1950, né? Só que é escravo do status, escravo do capitalismo, escravo do... Né? Não tirando o mérito, né? Meu sonho é ter uma igreja, inclusive, no Leblon ali. Mas a gente precisa dosar, entender o que é viver a vida, né? Viver a vida não é tirar férias. Viver a vida é justamente a qualidade de vida que você tem fora das férias. É isso aí. Isso que eu acho que é viver a vida. Então, Juliano, você se prepara para participar mais vezes aqui com a gente nessa live. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais de conteúdo mais para frente. Acho que você tem muito para agregar no sentido de administração, de gestão, de finanças, de tomada de decisão. Porque uma coisa é as pessoas ensinarem sobre tomada de decisão quando nunca decidiram nada grande. Outra coisa é você ensinar a tomar decisão quando você tomou uma decisão que te custou tudo, né? Uma decisão que você falou, cara, vamos ver onde vai parar agora. Mas bem-vindo ao time. Quero te dizer que você é um enviado de Deus, um ungido. Você é um cara que Deus ele trouxe na nossa comunidade, na nossa mesa. E queria que você deixasse as considerações finais hoje aqui. E já deixo estendido o convite para a Rebeca também. Nos próximos dias, ela vai ser convidada e se ela topar uma conversa dessa, a gente queria saber o lado B da história, principalmente da vida dela, onde Jesus entrou na história dela. E é isso aí. Tem muita gente comentando aqui. O César aqui já diz, já admirava o Juliano com pouca conversa, agora quero estar à mesa com eles. A Michelle diz, pura, eu fiz com o Emerson 7 vezes porque meu pastor mandou. Alguém se identificou aqui que não estaria casado com o marido se fosse ouvir o pastor, né? Então, vale lembrar aqui que religião, ela sempre vai querer dizer o que fazer e o que não fazer, né? E isso é contrário ao que a Bíblia diz. Mas deixa aí suas considerações finais e termina orando com a gente aí, declarando ainda um final de semana frutífero e declarando sobre as empresas, sobre os desligamentos, sobre as decisões que as pessoas precisam tomar aqui. Amém, mano. Amém. Legal. Vocês que ficaram aí, queria agradecer. Vocês que passaram por essa live, que estão aí com a gente até agora, se interessando pela história
por aquilo que o Cal vem construindo ao longo dos anos, a galera de Guarulhos, que eu imagino que esteja aí também, e César, Michele, obrigado por compartilhar aí teus pensamentos. Cara, eu acho que a vida ela é mais simples do que a gente, muito mais simples do que a gente imagina. A gente é ensinado a complicar ela desde quando nasce. A gente vai absorvendo uma série de princípios, conceitos, valores que não são necessariamente nossos, né? Cada um de nós tem uma impressão digital diferente, tem uma íris diferente, o que me diz muito sobre a criação, o RG que Deus colocou em nós, né? O CPF, a identidade que Deus colocou diferente em cada um de nós. Cada um de nós é chamado para uma vocação, acho que cada um de nós tem um dom natural diferente, uma habilidade diferente. E é isso que eu acho que tenho aprendido a admirar, sabe? Durante muitos anos eu olhava, admirava coisas em outras pessoas e queria ser como elas, sabe? E isso me colocava em prisões, em frustrações e aprender a viver com aquilo que Deus colocou em você, em paz com aquilo que Deus colocou em você, com a suficiência daquilo que Deus colocou em você é libertador, sabe? Ninguém tem o que o Cal carrega, ninguém tem o que eu carrego, e vocês aí, 46 pessoas que estão vendo agora, ninguém tem o que vocês carregam. E isso é extremamente precioso. O Cal fez uma live com o chileno Vergara, que despertou uma consciência em mim sobre a eternidade, né? E quando a gente passa a viver movido por aquilo que a gente constrói na eternidade, a gente estava falando domingo no churrasco sobre galardão, é completamente disruptivo, né? É diferente. Eu não faço bem para o Cal me retribuir nesse tempo presente. Se ele me retribuir no tempo presente, que legal, eu vou ficar feliz e vou desfrutar disso por alguns dias, alguns meses. Mas aquilo que a gente constrói para a eternidade, esse galardão que a gente não sabe muito bem como é, que vai ficar para o futuro, isso é o que de fato importa, né? Então, eu acho que uma coisa que marca a minha vida e a da Rebeca é mais uma vez, sendo repetitiva aqui, fazer aquilo que precisa ser feito. Com a consciência de que uma coisa que Deus tem me falado, Cal, e eu também quero compartilhar com todo mundo aí, que tem sido diferente, né? Eu falei, estou caminhando para uma falência, né? Se você for olhar naturalmente, olhar números. Mas o que Deus me diz é o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso me garante um pão. Mateus 6, olha para as aves. Eu tenho andado com a Rebeca no Barigui de domingo e toda vez que eu vejo um pássaro diante de toda essa turbulência de pensamentos, eu me lembro de Mateus 6 e falo, cara, se Deus cuida desse pássaro, dessas plantas melhor, e ele cuida de mim melhor do que cuida deles, e nem Salomão, que teve toda a propriedade e sabedoria, foi mais bem cuidado do que nós, né? Do que esses pássaros. Então, não tem que eu me preocupar. O que eu tenho certo para fazer hoje? É fazer uma live com o Cal, eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque tem pão sobre a minha casa hoje. Amanhã não é problema meu. Amanhã é um problema de Deus. E eu posso repousar e descansar na certeza de que a parte dele ele nunca deixou de fazer. Essa palavra de encorajamento que eu queria deixar para vocês aí e dizer para vocês que eu possa suprir. Deu bom? Tem uma pausa aqui. Pode contar comigo, meu irmão. Tá travando um Vou pouquinho. orar então aí. Deu uma travada no final ali. Acho que no final tá. A tua internet tá um pouco. Aí, voltou. Pode contar comigo, cara. Era o que eu ia dizendo. Conta comigo. Enquanto houver uma necessidade em que Deus tenha depositado em mim alguma coisa que eu possa contribuir com essa comunidade, que é maior do que igreja no cinema, eu vou estar aqui para te servir com aquilo que Deus depositou em mim e que só eu carrego. Amém. E te agradeço, assim como agradeço todo mundo dessa comunidade que é nacional, que é internacional, por aquilo que deram para mim nesse pouco tempo que eu estou aqui.
E eu creio que a gente vai viver coisas extraordinárias que nem passaram pela nossa cabeça ainda. Vamos orar? Amém. Amém. Pai, eu quero agradecer por ter cruzado os nossos propósitos, nosso, meu e do Cal, e de todas essas pessoas que passaram por essa live e ainda vão passar ao longo do dia. E eu quero trazer uma palavra de certeza, de fé. Pai, eu não vou pedir para ninguém perder medo. A minha oração nessa manhã, nessa tarde, na verdade, é que as pessoas ganhem amor. Pai. Derrama amor sobre os nossos corações, Pai. Não há que se Amém. perder medo, há que se ganhar amor. Porque o amor perfeito lança fora todo o medo. Então eu peço que sobre todos os corações que ouvirem e virem esse vídeo e áudio, seus corações sejam invadidos Amém. com mais amor. Amor Amém. pelas pessoas, amor pelo Evangelho, amor pelos familiares, amor pelos empregados, amor pelo país, amor pelo vizinho, amor pelas pessoas que estão na rua, dormindo no frio, sem ter o que comer e o que vestir. Pai, eu creio que quando nós tivermos uma igreja que ama, não haverá medo nessa igreja. Porque a tua palavra diz que o amor perfeito lança fora Amém. todo o medo. Amém. Então, Pai, que o medo seja trocado por amor. Essa é a minha oração, declarando que esse final de semana que está aí chegando vai ser bom. O Senhor vai falar com as pessoas. O Senhor vai Amém. revelar destinos, assim como o Senhor gerou uma experiência entre eu e a Rebeca, trazendo a verdade depois de muitos anos. Eu declaro que maridos e mulheres vão ter o seu casamento alinhado com a verdade. A luz vai brilhar onde havia trevas. E isso vai ser um novo significado para esses relacionamentos. Eu declaro, Pai, sobre empresários que novos negócios vão surgir, novos produtos das empresas vão ser inventados, novas Amém, descobertas, Pai. novos nichos, novas cidades, novos mercados, novos países. Eu declaro pessoas importando e exportando produtos. Eu declaro pessoas que estão desempregadas nesse momento, mandando um e-mail, resgatando um contato, mandando um WhatsApp para a pessoa certa. Isso vai ser o seu novo trabalho. Eu declaro que essa comunidade, essa instituição, essa igreja que a gente chama de igreja do cinema, ela vai atingir a plenitude do seu propósito. Amém. Pessoas que se afastaram por divergências de pensamentos irão se unir por convergências de crenças, de fé, de princípios do Evangelho. Vão aprender que o que nos une é muito mais forte e poderoso do que os detalhes que nos separaram um dia. Amém, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre o Cal e tudo aquilo que ele tem rasgado diante do Senhor e da comunidade que ele serve vai ser conquistado, vai ser alcançado, é derramado sobre ele nessa manhã, nessa tarde. O Cal, ele é tudo aquilo que ele precisa ser. E ele não é nenhum rótulo daquilo que um dia disseram para ele, ou daquilo que ele mesmo pensa que é. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro a totalidade, a integralidade, a todo o potencial transformado em ação nestes dias de dificuldade, sobre mim, sobre o Carlos e sobre todos aqui. Em nome de Jesus a gente ora agradecido. Amém. 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 Irmão, obrigado. Tamo Sem junto, palavras. E vê se compra logo aquela moto lá que a gente precisa se tacar no mato, mano. É no tempo de falência que a gente precisa ir comprando as coisas. Já que vai falir mesmo, vamos falir sobrando uma moto. Vou desfrutar enquanto tem. É isso aí, pintou uma por 3 mil ontem aqui. Mais uma moto. Manda para mim o zap. Nossa, tem a Denise da Alemanha aí, ó. Denise Panaim, tá aí. Ela mora lá na Alemanha, naquela cidade que eu ia te visitar lá. Tá aí. Aí, Denise, prazer, Denise. Cris Natanaher. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijo, Juliano. Até mais. Mano. Então, pessoal, esse é o Juliano Dias. Defina com uma palavra aqui para mim. Defina com uma palavra essa live de hoje. O que ela marcou você. E Juliano mora aqui em Curitiba, então mora ali no centro. Você pode visitar ele, pode escrever para ele aí no inbox dele. O Juliano é um cara que ele é orientado para pessoas, mas pessoas que realmente têm o coração no lugar certo. E
Ó, o Sérgio concordou sobre a moto, é isso aí, mano. E, ó, Patricão. Patrick, você é ponta firme, mano. Você é sniper aí em São Paulo. Obrigado pela tua vida, viu, Patrick? E, pessoal, só para finalizar isso aqui, entenda uma coisa. Frustração é a tua capacidade de você enxergar em alguém alguma coisa que você gostaria de ser e não conseguir ser. Isso é frustração. Comunidade é a tua inteligência de saber que você enxerga em alguém aquilo que você gostaria de ser, mas não precisa ser aquilo para você desfrutar daquilo. Por quê? Porque a comunidade é a tua habilidade de desfrutar em alguém uma coisa que você gostaria de ser e não pode. E tá tudo bem com isso. Você não precisa ser aquilo que você não consegue ser. Então, essa é a diferença entre quem entende uma comunidade e quem vive no isolamento social. Longe do cristianismo, é raríssimo você conseguir viver a plenitude de comunidade, porque o cristianismo é a expressão de um corpo, e nesse corpo nós precisamos entender que, como membros uns dos outros, nós não nos pertencemos mais. Então, isso significa que eu e você, a gente precisa começar a admirar nas pessoas aquilo que a gente gostaria de ser, entendendo que você tem direito de desfrutar disso nessa pessoa. Não tente ser o que você vive em alguém. Entenda que você tem direito como comunidade de desfrutar do que essa pessoa tem na tua vida. E aí você vai se frustrar bem menos, você vai se esforçar menos, você vai talvez fazer coisas menos ilícitas, porque você vai se contentar com quem você realmente é, valorizando o que as pessoas são. Então, muito obrigado. A Tami está falando que foi uma inspiração, Talmo, impactante, esperança, impacto, humildade, verdade, vulnerabilidade. Muito bom mesmo. Esse cara é sem palavras. Pense que esse cara, assim, ó, ele deixou para trás uma comunidade que ele construiu, tem o DNA dele, deixou uma casa que está lá para vender. Inclusive, se quer comprar uma casa, investidores querem comprar uma casa de R$1 milhão lá em Guarulhos, tá para vender. Vamos vender essa casa aí, tá para alugar. Se quer alugar uma casa, tá imobiliadinha, coisa mais linda, uma casa de boneca. Ele deixou uma empresa, ele deixou um salário de quase R$20 mil para trás, tudo para entender que ele precisa estar no ambiente perfeito. Entenda que mais importante que você querer saber o propósito para a tua vida, você precisa entender qual que é o ambiente desse propósito. Mais importante do que um peixe ser peixe, é mais importante esse peixe encontrar uma água para ele morar nessa água. Não tem valor um peixe ser peixe se ele não tiver o direito de viver na água. E às vezes as pessoas elas querem encontrar o propósito em si, quando na verdade o propósito se revela. A sua essência, sua natureza, seus talentos, elas se revelam no ambiente que você decide viver. Entenda, o ambiente que você vive, o ecossistema que você vive. Foi isso que esse cara de Guarulhos deixou Guarulhos para trás e migrou para uma cidade que ele não tem parente nenhum, uma cidade que não tem interesse financeiro nenhum, ele não tem por que estar aqui. Só que ele identificou aqui um ecossistema que ele percebeu o quanto ele ia revelar do potencial que ele é nesse ecossistema. Então, o religioso, ele não enxerga isso, porque a placa da igreja na testa dele é a seguinte: ah, você é de qual igreja? Eu sou da X, eu sou da Y, então não é para mim. Arranque esse rótulo. Deixa de ser rotulado pela instituição e começa a perceber, não, preciso me vincular com essa família, preciso me vincular com essa família, preciso me vincular com esse casal, preciso me associar com esse ambiente de pessoas. O seu ambiente é mais importante do que, inclusive, a tua igreja. Às vezes a tua igreja é a tua própria cova. A igreja que você frequenta hoje pode ser tua própria cova. A igreja com I minúsculo, tá? Não estou falando da igreja de Cristo. Estou falando desse ambientezinho. Eu cresci numa igreja que a circunstância ela é apertada demais para você fazer algo grande. Você vive numa bolha apertada demais para você viver de uma maneira exponencial. Então, se atente a isso. Meça um pouco da sua cultura local. Associe, coloque no papel os seus 3 melhores amigos. E perceba qual desses 3 amigos você quer ser igual. Tem muita gente que chega na conclusão que não queria ser igual a nenhum deles. E eu te pergunto, por que você é amigo deles?
Você se torna parecido com quem você caminha. Isso é discipulado. Discipulado não é uma cartilha que você aprende. Discipulado é com quem você se funde. E no final você fala igual, você pensa igual, você critica igual, você compra igual, você sonha igual. Então, fique ligado. Fica ligado. Hoje a live foi pesada, foi muito boa. Um testemunho claro, vivo de uma pessoa de 42 anos que tem tudo e mesmo tendo tudo, não se contenta com a mediocridade. Juliano é, para mim, um exemplo claro de um cara que não se contenta com mediocridade. Ah, meu carrinho, minha casinha, minha bonequinha, minha esposinha, meu empreguinho, minha igrejinha. Não, cara. Não, 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 não. A gente precisa ir para um nível mais avançado, onde a Bíblia diz: aquele que por amor a mim perder a sua vida, achá-la. O caminho de nascer é morrer, assim é a semente. Se você quer frutificar na vida, existe um caminho de excelência. Esse caminho é morte. É uma morte aparente, mas o fim é vida. Cara, é muito mais emocionante. É quando você perde o controle da situação, quando você vive assim falando: Deus, agora é o seguinte, se o mar não abriu, só tem uma outra alternativa, andar por cima da água. Viva nessa dimensão. Uma dimensão, cara, que é uma dimensão onde você não domina mais nada. Tua segurança está naquele que te enviou. Você é um enviado de Deus. Você é um enviado de Deus. E Deus nunca ia te deixar lá na ponta, na mão. Muito menos ligar igual aquela instituição ligou pro Juliano e falou: e aí, o que já fez de bom aí? Não. Deus não vai te cobrar o que você fez de bom aqui na terra. Deus, ele vai te ligar e falar: filho, fale para mim o que você precisa mais. Então, quem tem medo de morrer, não vive. É exatamente. Quem tem medo de morrer é a semente que morre e embolora dentro do saco. Morre seco. É nem uma semente dentro do saco. Tá bom? Valeu, pessoal. Amanhã eu tô com a Agatha Brambila. Agatha Brambila é uma das pessoas mais especiais que a gente tem na nossa vida. É uma amiga pessoal nossa. O Wellington é um grande amigo meu. A Agatha é uma grande amiga da minha esposa. Às vezes é difícil, né, você encontrar um casal que o amigo, os dois são amigos de verdade, né? Às vezes você tem um amigo que a esposa é amigo da esposa do teu amigo só porque você é amigo dele. E vice-versa, né? É difícil, é raro se encontrar uma amizade onde os dois têm uma amizade orgânica, verdadeira. E amanhã eu vou trazer uma amiga da minha esposa, que é a esposa de um grande amigo meu, o Wellington. São testemunhos vivos de pessoas igual o Juliano, que valorizaram aquilo que eles encontraram, né? Tropeçaram num tesouro, foram lá, venderam tudo que tinham e compraram essa terra, esse ambiente que tinha um tesouro. E o Wellington foi muito tempo um dos financeiros da Igreja do Cinema. E hoje eles são membros ativos nessa igreja, são pessoas que nos inspiram, que nos movem. E amanhã ela vai falar um pouco da história dela, o que Deus fez no casamento dela, o que Deus fez no futuro dela, chamado Hoje o Futuro Chegou, o que Deus está fazendo como família, os planos futuros. E eu quero que ela fale um pouco também sobre a sanidade mental, né? Saúde emocional, como que a gente pode revelar a partir daquilo do espírito que a gente carrega, uma saúde emocional que nos torna estável, né? Às vezes você é um grande homem de Deus, mas vive deprimido, né? Você é um desperdício. Se você é uma grande mulher de Deus e vive se lamentando, você é um desperdício no reino de Deus. Não existe um espírito ativo num corpo abatido, né? Se o teu corpo está enfermo, o teu espírito abate junto. E a questão que a gente às vezes tenta fortalecer um espírito, a gente tenta fortalecer um espírito que está abatido, mas na verdade o problema está num corpo enfermo, né? E aí a gente precisa sim de terapeutas, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um coach, a gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um medicamento, a gente precisa emagrecer 30 quilos, a gente precisa parar de comer tanta gordura, tanto açúcar, porque tudo isso termina revelando aquilo que você nasceu para ser. Obrigado, Ali.
muito bom. Eu fico honrado de ser ouvido por pessoas como você e Daniela sempre com a gente aqui também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Abraço para vocês. Até amanhã.